Olá pessoal, então agora vamos para a segunda parte da segunda aula, que a gente vai falar sobre forças interatômicas, né? Forças interatômicas, elas definem as propriedades físicas dos materiais. Então, à medida que a gente tem um aumento ou diminuição dessas forças e energias de ligação entre os átomos, vocês acabam tendo um reflexo íntimo em termos de propriedades físicas, né? Por isso que é interessante a gente estudar e entender quais são essas forças e como elas interagem em relação aos átomos, né? Para entender melhor essas forças, o que a gente faz? A gente isola dois átomos e vê qual que é a interação entre esses dois átomos e simula que essa interação é igual para o resto da estrutura cristalina. Então, o nosso entendimento fica mais fácil de ser visualizado quando a gente pega simplesmente dois átomos. Então, imagina que a gente tem dois átomos, né, e a gente está simulando eles como sendo duas esferas rígidas. E a gente sabe que, através dos modelos atômicos atuais, não é isso que acontece, mas vamos simular isso para tentar visualizar melhor as forças que estão interagindo entre esses dois átomos. Então, à medida que vocês têm uma grande distância entre esses átomos, né, os átomos estão muito afastados um dos outros, né, não há praticamente nenhuma interação entre eles. E à medida que a gente vai aproximando uns átomos dos outros, né, um átomo do outro, o que vai acontecendo? As camadas de valência vão se aproximando. E dependendo das características de cada um desses átomos, uma ligação química pode vir a acontecer, né? Então vocês acabam tendo forças de repulsão devido aos núcleos atômicos, né? Então os núcleos têm cargas positivas que vão causar essa repulsão, e vocês acabam tendo também forças de atração devido a essa formação de ligação química que vai acontecer entre os elétrons aí da camada de valência. Para visualizar isso de maneira mais fácil, né, a gente vê esse slide aqui e ele mostra essas duas esferas aqui representando esses dois átomos. Nesse eixo aqui a gente vê a força, né, sendo que a parte de cima do eixo representa a força de atração, a parte de baixo a força de repulsão, né? E aqui a gente tem a distância entre os átomos. Então, à medida que os átomos estão muito afastados um do outro, vamos supor que aqui a gente tem um átomo, o outro átomo estaria aqui, né, uma distância bem alta desse aqui, a gente não tem basicamente força nenhuma de interação entre ambos. À medida que a gente vai aproximando um átomo do outro, a gente começa a ter uma força de atração devido a essa aproximação das eletrosferas, né? E então a gente identifica essa força de atração com essa linha pontilhada aqui através do FA aqui, né? E à medida que vai chegando cada vez mais próximo, os núcleos começam a se aproximar também, aí vocês começam a ter uma força de repulsão também, representado aqui com essa linha pontilhada embaixo com FR, aqui, né? Força de repulsão. E a força total, ou a força resultante, acaba sendo a força de atração mais a força de repulsão. Então vocês têm uma força de atração e uma força de repulsão em sentidos opostos aí, né? O que acontece? Os átomos eles vão alcançar um estado de equilíbrio. Então um estágio de equilíbrio é quando a força de atração e a força de repulsão são iguais. Então a força que está querendo afastar eles da posição e aquela que está querendo chegar mais próximo um do outro, elas acabam sendo iguais, os átomos encontram uma determinada distância de equilíbrio. Então, a base das nossas energias de ligação ou forças de ligação é quão difícil é afastar esses átomos, o quão difícil é separar esses átomos dessa distância de equilíbrio. Aqui tem uma outra representação, aqui uma ligação química iônica de sódio e cloro, NaCl, essa distância aqui representada por A. Esse gráfico aqui representa essa distância aqui no eixo, nesse eixo X aqui, no eixo Y a gente vê a força, em verde aqui a força de atração e a força de repulsão aqui em vermelho e a força resultante essa em azul, né? Se vocês olharem esse gráfico aqui, né, o pico quando a força resultante ela é igual a zero, é que a gente tem a distância de equilíbrio entre a força de atração e a força de repulsão. A gente teria esse A0 aqui, né? Essa distância desse eixo de zero até essa posição aqui, zero na força resultante, representando uma distância de equilíbrio entre os átomos. Bom, matematicamente e para entender os fenômenos
físicos, né, ou as propriedades físicas que estão atreladas a essa força de ligação, a gente geralmente não trabalha com força de ligação. A gente acaba trabalhando com energia de ligação. Isso a gente viu até nos primeiras partes da aula, quando a gente fala energia de ligação do metal, da cerâmica. Então a energia de ligação é isso aqui. É quando a gente integra a força, a integral da força, em relação à distância entre os átomos, né? Então a energia ela é mais fácil de visualizar e correlacionar com os fenômenos ou as propriedades físicas, e é por isso que a gente acaba utilizando esse argumento aqui para conseguir entender o que está acontecendo quando um átomo acaba se aproximando de outro átomo em termos de forças e energia, né? Então, o gráfico da energia acaba sendo a integral do gráfico da força resultante, e a gente tem uma configuração similar a essa aqui, né? Então, a gente tem um ponto de menor energia, e esse ponto de menor energia seria o ponto de equilíbrio, onde a gente teria uma força de atração e força de repulsão iguais, e à medida que a gente aumenta a distância entre os átomos, essa energia potencial aqui vai aumentando, e à medida que a gente diminui a distância entre os átomos, a energia potencial aqui também vai aumentando. Então, os átomos eles vão buscar o ponto de menor energia, né? Então, vamos buscar aquela condição que eles têm a menor energia envolvida, menor energia potencial aí envolvida na ligação, que é esse pontinho verde aqui representado no gráfico, né? Então, vamos lá. Aqui tem um slide que mostra isso com mais clareza, né? Então, a gente tem aqui a distância entre os átomos nesse eixo X aqui e a energia nesse eixo Y aqui. O que a gente busca, né, ou os átomos buscam? Eles buscam uma posição de menor energia potencial. Então, que eles estão a uma distância que eles estão com a menor energia potencial de movimentação, né? Então, eles estão parados naquela distância lá, a distância de equilíbrio, né? Então, essas esferas aqui representadas nesse esquema seriam os átomos, né, quando eles estão bem afastados, então eles têm pouca energia de interação entre eles. À medida que eles vão se aproximando, aqui a posição 1A, né, eles têm uma energia de atração maior, até chegar nesse momento aqui que a energia de atração e repulsão elas se igualam, então eles estão na distância de equilíbrio aqui, né? E à medida que eles vão se aproximando um do outro, eles vão se aproximando os núcleos atômicos, até, vamos dizer, se a gente conseguisse juntar os dois, a gente estaria causando uma fusão de núcleo, né, uma fusão nuclear, aí precisaria de uma energia gigantesca para causar essa fusão nuclear. Então, que posição que a gente está? Os átomos estão nessa posição de equilíbrio aqui, né? E dependendo de cada átomo e do tipo de ligação, esse formato do gráfico aqui pode ter algumas diferenças, né? Ele pode ser mais acentuado, esse gráfico de energia, a gente chama isso de poço de energia, né? Esse poço de energia mais profundo ou um poço de energia mais raso, né? Essa energia aqui, ó, representada pela letra D, é a energia que a gente vai ter que aplicar nessa ligação aqui para separar um átomo em relação ao outro. Então, essa energia aqui, ó, representada por D, é a energia de ligação de um átomo para o outro. E essa distância de 0 até C é a distância de equilíbrio de um átomo para outro, né? Então, vamos supor que a gente tem um tipo de ligação química que a gente tem um poço de energia um pouco mais raso. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos tentar desenhar alguma coisa, um poço de energia um pouco mais raso. Uma configuração assim, ó. E eu tenho uma outra energia, né, uma outra ligação química com um poço de energia um pouco mais profundo, né, vamos dizer. Então, com um formato um pouquinho mais acentuado aqui. Depois volta aqui para a posição 0. Então, nota que para esse gráfico em azul aqui, né, a gente tem um poço mais profundo, esse D aqui tende a aumentar, a gente precisaria de mais energia para separar os átomos da posição de equilíbrio. E se a gente comparar com esse D aqui da linha preta, o valor do D é menor. E à medida que a gente vai para o gráfico da linha vermelha, o poço de energia acaba sendo mais raso. Então, a energia que a gente precisa para separar um átomo da posição de equilíbrio aqui é menor ainda. Tem um outro gráfico aqui, né, que ilustra todos esses dados que a gente viu até então. Então, aqui a gente tem o gráfico da energia, né, energia potencial,
e a distância entre os átomos. Aqui a distância de equilíbrio, que no outro gráfico anterior ali era a letra C, aqui está representado por R0. Essa aqui é a energia de ligação, que é a energia que a gente precisa aplicar no material para separar ele da condição de equilíbrio. E aqui também estão representados no gráfico, em linha pontilhada, a força de atração, ou energia de atração, e a energia, aqui embaixo da energia de atração, e aqui está a energia de repulsão. Esse gráfico aqui é o gráfico potencial de energia, né? E aqui tem alguns valores, né, de energia de ligação que a gente consegue ver dependendo do tipo de ligação. Esses valores eles estão um pouco diferentes daquele que a gente viu no outro vídeo, da primeira aula. Por quê? Porque aqui a unidade não é a mesma, né? Então a gente está em quilocaloria por mol, aquele lá era em quilojoule, quilojoule por mol, né? Então tem uns valores um pouco diferentes. Mas as ordens de grandeza a gente vê que a ligação iônica ela tende a ser mais forte, a ligação covalente aqui ela tem valores aí na ordem de 125 a 300 quilocaloria por mol, e as ligações metálicas um pouco mais fracas aqui, né? E nota-se a energia de ligação das forças de Van der Waals são relativamente pequenas em comparação com as ligações primárias, aí, o que faz com que o polímero lá tenha baixa temperatura de ebulição lá, né? Bom, esse gráfico é interessante porque ele correlaciona o gráfico da força, né, com o gráfico da energia. Então aqui em cima, só vou voltar aqui com um apontador, aqui em cima a gente vê o gráfico da força, né? Então mostra a força de atração na linha pontilhada em azul, a força de repulsão na linha pontilhada em verde aqui, e a força resultante nessa linha sólida em vermelho. Então aqui a gente tem o ponto que seria representado pela distância de equilíbrio entre os átomos, que é o fundo do poço de energia, né? Então ele equivale ao fundo do poço de energia que a gente vê aqui embaixo. E o E0 aqui é a energia necessária, a energia de ligação para esse tipo de configuração de poço de energia, né? Então aqui ele fala que quando a força resultante é igual a zero, né, a força de repulsão e a força de atração são iguais, então a gente tem uma distância de equilíbrio, que é o R0, aqui representado indicado por esse círculo aqui, né, e que geralmente esse R0 depende do tipo de ligação química, que é em torno de 0,3, 0,5, 0,1 nanômetros aqui, né, que é a distância de equilíbrio de um átomo para outro aí, né, na condição de equilíbrio. Aí a gente vai ver quais são as propriedades físicas que estão correlacionadas com isso, né? Então, a medida, por exemplo, uma das propriedades físicas que está correlacionada com isso é o ponto de fusão e de ebulição do material. Vamos tentar entender o que está acontecendo, o que é o ponto de fusão e ebulição. Aqui, à medida que a gente vai colocando temperatura no nosso sistema, né, eu vou voltar lá para o slide, esse slide aqui, né? Então, à medida que a gente vai colocando temperatura no nosso sistema, a gente está dando agitação dos átomos, né? À medida que vai colocando mais energia no sistema, os átomos vão agitando. E cada vez que a gente vai incrementando em termos de temperatura, a gente vai incrementando em termos de energia, né? Então, a gente vai aumentando a energia para esses átomos aqui, e eles vão tender, devido a essa vibração, eles vão tender a se afastar da posição de equilíbrio. Então, esse afastamento da posição de equilíbrio dos dois átomos, o que vai acontecendo? À medida que vai aumentando a temperatura, vai afastando cada vez mais, até chegar a um nível de temperatura que equivale a essa energia de D aqui, que a gente vai quebrar essa ligação química. E à medida que a gente quebrou essa ligação química, o material deixa de estar num estado sólido para ir para um estado líquido. Pensando em metal agora, né? Então, saindo do estado sólido para ir para o estado líquido. E isso representa, então, a temperatura de fusão do material. É a temperatura que a gente precisa colocar lá para que o nível de energia dessa temperatura seja suficientemente alto para separar a ligação desses dois átomos aqui. Então, a gente precisa colocar um nível de energia no tamanho de D aqui, para essa linha sólida em preto. Se a gente tem uma ligação química que tem um poço de energia mais acentuado, ou seja, mais profundo, a gente tem um D maior. Aí esse material que representaria esse poço de energia mais profundo, ele
necessitaria de mais temperatura para passar do estado sólido para o estado líquido, mais temperatura para fundir o material. E se a gente tivesse um material com um poço de energia bem mais raso, caso esse vermelho aqui representado, o D estaria bem menor aqui, né? Então a energia que a gente necessitaria para quebrar essa ligação seria menor, então a temperatura de fusão e ebulição desse material aqui seria bem menor. Então, comparando, por exemplo, um gráfico de um material com forças de Van der Waals e forças e ligações primárias, aí vamos dizer ligações metálicas, as forças de Van der Waals representariam essa linha em vermelho aqui, né? Vamos dizer que 10 kcal por mol já seria o suficiente para separar os átomos da posição de equilíbrio e afastar eles. Enquanto uma ligação primária mais forte tem um poço de energia mais profundo. Então a primeira propriedade física que está intimamente ligada com a energia de ligação é a temperatura de fusão e ebulição do material. Então, à medida que vocês têm materiais que têm uma energia de ligação mais elevada, um poço de energia mais profundo, a gente acaba tendo temperatura de fusão e ebulição mais elevada desse material também. A temperatura de fusão e ebulição está intimamente ligada com a força de ligação, a energia de ligação entre os átomos. E por isso que a gente chama de propriedade física. Então, essa é a primeira propriedade física que a gente vai ver correlacionada com a energia de ligação. A gente vai ver mais duas agora. Então, a segunda propriedade física é o módulo de elasticidade, ou a rigidez. São, dentro da área de materiais, na área de mecânica, isso são fenômenos ou são sinônimos, né? O que é esse módulo de elasticidade? Ao invés de vocês aplicarem temperatura para separar essa ligação química, é como se vocês colocassem força para separar essa ligação química. Força mecânica. Então, vamos supor que a gente está no fundo do poço aqui de energia, que vocês estão numa distância entre equilíbrio entre esses dois átomos, e esse material ele é tracionado. Então, eu estou puxando o material, tentando esticar ele. À medida que eu estou aplicando uma carga nesse material, tentando separar ele, o que eu estou fazendo? Eu estou afastando os átomos da posição de equilíbrio. Então, eu estou migrando para essa região aqui, né? Então, eu estou colocando força para quebrar o material, para esticar o material, estou separando os átomos da posição de equilíbrio. Quando o meu gráfico de energia ele tem um poço muito acentuado, né, muito íngreme aqui para baixo, eu preciso aplicar uma força gigantesca para separar os átomos ou para afastar os átomos, às vezes nanômetros ali, né? Então, quanto mais acentuado for esse meu gráfico aqui, ó, quanto mais íngreme for esse poço aqui, ó, para baixo, mais força eu vou ter que aplicar para conseguir separar os meus átomos da posição de equilíbrio. E quanto mais força eu tiver que aplicar, maior é o meu módulo de elasticidade, maior é a rigidez do meu sistema. Então, quando a gente fala que um material é rígido, por exemplo, os materiais cerâmicos, ou a fibra de carbono ela é rígida, por quê? Porque quando a gente aplica uma força nesse material, o que acontece? Os átomos eles têm uma energia de ligação muito elevada. Então, eles têm, além de um poço profundo, eles têm um poço íngreme. Então, vocês colocam força nesse material, vocês conseguem afastar os átomos da posição de equilíbrio somente um pouquinho, ou levemente, ou mal conseguem afastar eles da posição de equilíbrio. Então, esse material acaba tendo uma característica de ser muito rígido, tem um alto módulo de elasticidade. O conceito de módulo de elasticidade é muito utilizado na mecânica dos sólidos e a gente vai ver isso também na disciplina. Mais para frente, quando falar de ensaio de tração, tratamento de propriedades mecânicas, vai ficar mais evidente para vocês esse fenômeno. Mas sempre lembrando, então, que é uma propriedade, módulo de elasticidade é uma propriedade do material que tem a ver com a energia de ligação, né, com poços né, mais profundos de energia de ligação. Hein. Então, essa é a segunda propriedade mecânica. Vamos ver o que o slide fala. Esse aqui é um slide, esse é um texto do Callister, né? Em relação à escala atômica, a deformação elástica é manifestada como uma pequena alteração na distância interatômica da energia de ligação. Então, quando a gente afasta um pouquinho os átomos da energia de ligação. O interessante, né? Ele fala de deformação elástica. Isso aqui é uma deformação elástica porque, à medida que vocês tiraram a carga do material, os átomos voltam para a posição de equilíbrio.
Então não é uma deformação permanente. Eu puxei o material, tracionei ele, né? Estou separando os átomos da posição de equilíbrio, tirei e ele ficou permanentemente afastado. Não, vocês afastaram os átomos da posição de equilíbrio, deixaram de aplicar a carga, eles voltam, eles tendem a voltar para a posição de equilíbrio aqui, que é no fundo do poço aqui, né? Que é a energia que é o fundo do poço de energia potencial. Então, a profundidade do poço de energia potencial é a medida da energia de ligação. Quanto maior for a sua profundidade, maior será a sua energia de ligação e, portanto, também maior será a sua resistência à deformação elástica. Mais difícil afastar esses átomos da posição de equilíbrio, mais rígido é o teu sistema. Então, o módulo elasticidade é uma medida, né, é uma grandeza, que a gente mede isso através de ensaios lá, da rigidez de um determinado material componente. Então, essa é a segunda propriedade física. Primeira propriedade física, temperatura de fusão. Segunda propriedade física, módulo de elasticidade do material. Terceira propriedade física que a gente vai ver, coeficiente de expansão térmico. Né? Coeficiente de expansão térmico tem uma correlação muito alta com a temperatura de fusão lá, né? Porque tem a ver com temperatura. Mas o comportamento dele é um pouquinho diferente. Vamos ver como é que se funcionaria nesse gráfico aqui. O que é o coeficiente de expansão térmico? A dilatação do material tem a ver com esse coeficiente de expansão térmico. À medida que a gente vai colocando temperatura no material, como eu falei anteriormente, os átomos vão vibrando e vão se afastando da posição de equilíbrio. Tudo bem? Quando a gente tem um poço mais profundo e mais íngreme, né, esse afastamento em relação à posição de equilíbrio é baixo. Então, eles estão lá migrando, coloquei, vamos supor, 300 graus, 400 graus, 500 graus. Isso equivale a um pacote de energia pequeno aqui, né? Nesse gráfico azul, 300 graus, ele vai sair dessa posição e vai vir para cá. Então, os átomos que estariam na posição de C aqui, elas vão ter C mais um xizinho aqui para o lado, né? Então, alguma coisa ainda muito pouco em termos de afastamento entre os átomos, né? Entretanto, se eu já for ver o gráfico em vermelho aqui, né, eu fizer o mesmo pacote de energia, né, colocar 600 graus aqui, vamos supor que 600 graus é alguma coisa desse tamanho, eu já vou ter um afastamento bem maior dos átomos aqui, ele já dobra basicamente a distância entre os átomos. Então, esse material ele tende a dilatar mais. Então, ele tende a ter o coeficiente de expansão térmico maior, esse gráfico em vermelho, do que esse gráfico em azul aqui, né? Por quê? Porque com baixas energias, vocês já conseguem afastar bastante os átomos da posição de equilíbrio. Enquanto vocês têm um poço mais profundo, a energia é alta, com baixas energias vocês causam um pequeno afastamento só dos átomos da posição de equilíbrio. Então, a terceira propriedade física que a gente vai ver é o coeficiente de expansão térmica. Então, vamos ver o que o slide lá fala, né? É um poço profundo, aqui duas vezes, é bem profundo mesmo, e estreito, elevadas de energia de ligação são observadas e está relacionado com um baixo coeficiente de expansão térmico, né? Então, aquele cara lá, o gráfico em azul, ele teria um baixo coeficiente de expansão térmica. Então, vamos só colocar aqui, né? Em azul, temperatura de fusão é maior, né? O coeficiente de expansão térmico é menor e o módulo de elasticidade do material, representado por esse E maiúsculo aqui, é o maior de todos, né? Então, quanto mais profundo é o poço de vocês, né, maior tende a ser o módulo de elasticidade do material, maior tende a ser a temperatura de fusão e menor tende a ser o coeficiente de expansão térmico, quanto mais profundo e estreito. Bom, pessoal, eu não quero que vocês decorem isso, né? Um poço de energia maior, o que era mesmo temperatura de fusão? A ideia é que vocês entendam essa correlação dessas propriedades físicas com a força e a energia de ligação entre os átomos. Quando vocês conseguirem entender essa correlação, isso aqui vai ser facilmente concluído, né? Além disso, vou dar uma dica para vocês. Eu não tenho certeza lá se eu estou fazendo o negócio certo, né? Então, vamos supor que a gente tem uns polímeros, né, que tem uma energia de ligação baixa e os metais que têm uma energia de ligação alta. Então, os polímeros têm aquelas ligações secundárias que são mais fracas. Então, esse gráfico em vermelho seria um polímero e esse gráfico em azul
seria um metal, né? Vamos dizer assim. Se eu fiz essa correlação e estou com dúvida, eu vou lá e penso, qual que tem a temperatura de fusão maior, o gráfico em azul ou o gráfico em vermelho? Um metal ou um polímero? Bom, um metal geralmente vai ter uma temperatura de fusão maior do que o polímero. Qual que tem a rigidez maior? Que material que é mais rígido, um metal ou um polímero? Bom, geralmente o metal tem uma rigidez maior que o polímero. Então tentem correlacionar as propriedades físicas aqui com a classe de materiais e a energia de ligação também para tirar uma prova real se vocês estão fazendo essa analogia ou essa interpretação de maneira correta. Então tá, então era isso. Temperatura de fusão, modulacidade e coeficiente de expansão térmico, 3 propriedades físicas que estão intimamente ligadas com a energia de ligação.